Amém. Então, boa noite, meus irmãos. Então, hoje nós vamos continuar os nossos devocionais, né? No Evangelho de Marcos, no capítulo 8 ali, dos versos 22 a 26. Então, a palavra de Deus diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então, esse texto ele é mais um relato de uma cura física feita pelo nosso Senhor Jesus, mas, claro, não é uma simples cura. Ele traz, todo o texto, ele traz muito mais do que uma cura física, traz muito mais verdades para as nossas vidas, né? Então, só antes de a gente começar direto no texto propriamente dito, contextualizando um pouquinho o qual foi o impacto, né, dessa cura de que Cristo mais uma vez realizou para aquela época, né? Então, em geral, as doenças naquela época elas não tinham curas fáceis, né? Como nós temos, entre aspas, temos hoje, né? Curas para algumas doenças, né? Então, se você tinha uma determinada cura naquela época, uma determinada doença naquela época, ou uma má formação, como, por exemplo, ser um cego, um surdo, um gago, você convivia com aquilo durante sua vida inteira, né? Ou existia, no máximo, ali alguns procedimentos muito caseiros, quase supersticiosos, quase sem efetividade para a cura física. Então, alguém ser curado não era muito corriqueiro, né? Como nós vemos, por exemplo, ali em João 9:32, quando Jesus tinha acabado de curar um cego e esse cego estava sendo interrogado pelos fariseus, né? Ou seja, causou um certo espanto, né? Que o texto diz assim, né? Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então, novamente, não era algo corriqueiro alguém ser curado naquela época, ser verdadeiramente curado, né? Então, pessoas cegas ou é, é, nascidas com essa doença, elas eram vistas como até mesmo amaldiçoadas por Deus, né? Como no mesmo relato ali da cura do cego, um pouco antes, ali em João 9, no versículo 2, que diz assim: E os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, novamente, fazia parte da cultura religiosa, digamos assim, naquela época, considerar que pessoas doentes ou com malformações eram amaldiçoadas por Deus. Assim como, voltando ainda, lá no livro de Jó, com Jó, né? Quando seus amigos o acusam de Jó ter pecado, ou de não ter buscado a Deus, e toda a enfermidade de Jó ter sido um castigo, uma maldição dada por Deus, né? Então, não era, de novo, não era algo comum isso acontecer, né? E essas pessoas que elas tinham essas doenças, essas más formações, elas também não eram autorizadas até mesmo a entrar nas sinagogas, né? Elas eram rejeitadas pela sociedade, praticamente não tinham vida social, ninguém queria chegar perto delas. Então, no máximo ali, familiares ou alguns amigos muito próximos, eles tinham essa iniciativa de chegar próximo dessas pessoas enfermas e até mesmo tocá-las, né? Então, era todo esse contexto que Cristo realizou essa cura, né? Então, foi um impacto muito grande naquele momento. Então, Cristo ter se aproximado desses enfermos, desses, entre aspas, amaldiçoados, né? Ter tocado neles, né? Tocado, então, nesses amaldiçoados, né? E ainda curá-los, né? Como ninguém nunca tinha feito, era uma total quebra de paradigma, né? Então, começando ali no versículo 22, que diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, Betsaida era um povoado que ficava ali a nordeste do Mar da Galileia, do outro lado do Mar da Galileia, muito próximo também da região onde Cristo tinha feito o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Além disso, também era a cidade natal dos discípulos Pedro, André e Felipe, né? E então, muito provavelmente, Cristo já era conhecido ali em Betsaida, né? Como nós vamos ver logo na sequência aqui do mesmo versículo, né? E o milagre da multiplicação dos peixes também, né? Com certeza chegou a notícia ali em Betsaida. Muitos provavelmente também tinham se alimentado desses pães e peixes, tinham sido impactados também com esse milagre de Cristo, né?
Tanto que daí, no versículo 22 ainda, eles continuam, né? Assim que eles chegaram em Betsaida, lhe trouxeram um cego. Então as pessoas, já sabendo que Cristo poderia curar essas enfermidades, já tinha feito várias curas, né? Trouxeram prontamente aquele cego para que ele fosse curado. E rogando-lhe que o tocasse, né? Então, as pessoas já não estavam, talvez, assim, nem mais preocupadas do fato de, um, de alguém tocar um enfermo, um amaldiçoado, né? Então, já tinham total certeza, tinham fé de que Cristo poderia curar esse enfermo, né? Então, tanto que eles pediram diretamente que Cristo tocasse, né? Sabiam que Cristo, que um toque em Cristo, ou um toque de Cristo, poderia curar esse enfermo, né? Então, é isso, Cristo passou então a ser reconhecido, né, como aquele que curava pelo toque. Então, isso também era uma demonstração, assim como lá na cura do surdo e gago, lá de Marcos 7, 31 a 37, né? Então, também é uma demonstração de compaixão de Cristo, da compaixão divina, se aproximar, então, dessas pessoas, as pessoas enfermas, as pessoas rejeitadas, permitindo que elas se aproximassem dele da mesma forma, né? Então, Jesus não era um líder, um sacerdote distante como eram aqueles de Israel, que mantinham distância dessas pessoas, né? Então, novamente, só com esse simples toque, com essa simples aproximação, o pedido das pessoas, né, para que Cristo se aproximasse, já era totalmente impactante, diferente do que acontecia naquela região, naquela época, né? Então, ali no versículo 23, o texto continua, né? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Então, novamente, ali Cristo, bom, os cegos não veem, né, claramente, então eles precisavam ser guiados fisicamente. Então, Cristo, ao tomar o cego pela mão, ele guia esse enfermo para fora da aldeia, e, novamente, é aquele momento do toque, né? Então, algo que muito provavelmente um líder religioso daquela época não teria feito com aquele homem, né? E ao aplicar saliva aos olhos, então, daquele enfermo. Então, seria uma forma de Jesus mostrar que a cura para aquele homem, ou para aqueles enfermos, né, saía totalmente dele, né? Era uma total transferência de poder para efetivar aquela recuperação, né? De novo, novamente, foi o que aconteceu também com o homem surdo e gago, quando Cristo tocou a sua língua com saliva, né? Tocou a língua daquele homem com a sua saliva. Então, Jesus também fez a mesma coisa, o mesmo relato, com aquele homem cego, ali de João 9,6, né? Que diz assim: Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. Então, tudo isso demonstrando o contato de Cristo com os enfermos, né? Com aquele enfermo especificamente que estão aqui nesse texto. No versículo 24, ele continua também. E este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. E isso é o começo da cura de Cristo, né? Desse texto, que é junto com o versículo 25, que diz assim: Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então, aqui é um ponto um pouco diferente das outras curas que Cristo realizou, que as outras foram de forma mais imediata, digamos assim. Cristo impunha as mãos e a pessoa era curada, né? Ou com uma palavra a pessoa era curada. Mas aqui não. Aqui Cristo faz a cura, digamos, em duas etapas, né? E então existem algumas interpretações para isso, né? Uma delas é que aqui Cristo queria mostrar que ele não estava preso a uma única forma de curar as pessoas, né? Ele tinha total liberdade para fazê-lo da forma que mais lhe convinha, e o principal que ele queria também provavelmente mostrar era que a confiança deveria estar totalmente, unicamente em Deus, e não na forma como Cristo fazia, como era feita a cura, né? Então, os homens, eles não poderiam simplesmente dizer para Cristo, né, impõe as suas mãos, ou toque-o, né, e receber dele essa cura, né? Isso até seria bom para nós, porque isso não nos digamos assim, não nos libera, não nos permite
pedir para Deus determinado procedimento, como se nós soubéssemos o que Deus, o que Cristo deve fazer para que tal cura ou tal problema seja resolvido, né? Ou seja, isso dá total liberdade, novamente, a Deus para utilizar os meios que mais lhe aprouver, né? Nossa confiança deve estar somente em Deus, unicamente, né? Uma outra forma de entendimento é que se esse milagre, essa cura, ela tenha sido planejada pelo Senhor Jesus como uma forma de ensinar os discípulos, né? Um pouco antes, ali em Marcos 8, 21, quando ele diz que os discípulos ainda não tinham compreendido, né, tudo aquilo que ele tinha feito, tinha ensinado, os discípulos ainda não criam plenamente que Cristo era o próprio Deus encarnado, né? Ou seja, eles estavam vendo como aquele homem, né? Como árvores andando, né? Como se fossem homens, vendo de uma forma obscura, numa primeira etapa, né? Então era uma forma de mostrar para os discípulos que a sua cegueira espiritual ela seria restabelecida ou curada de forma gradual. Isso aconteceria, então, logo no versículo seguinte, ali no 25, onde Cristo, então, termina de efetuar essa cura na segunda etapa, que seria a mesma forma de mostrar aos discípulos que, posteriormente, nos versos seguintes, eles entenderiam que Cristo realmente era o próprio Deus, né? E uma outra forma de entendimento também é que serve totalmente, talvez, aplicado para nós ainda, mais especificamente, né? Que nosso crescimento no conhecimento de quem Cristo ele também é gradual, assim como essa cura, né? Digamos, em duas etapas. Então, poucas pessoas acabam se convertendo de forma imediata e imediatamente entendem com clareza o reino de Deus, né? Normalmente, nosso crescimento ele é gradual. Primeiro vemos, como esse homem aqui no versículo 24, uma forma um pouco mais ofuscada, um pouco mais nebulosa, e depois, tendo a cura plena, nós vemos o reino de Deus, então, de uma forma mais clara, né? Então, o que acontece, então, no versículo aqui 25, que diz: Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Então, aqui é a segunda etapa da cura, né? Então, também é uma forma de Cristo mostrar que ele é o único médico, né, que pode curar de forma perfeita as nossas imperfeições, as nossas enfermidades, não deixando defeitos, não deixando imperfeições, como esse homem, né, que teve sua visão restabelecida, teve sua visão plenamente restabelecida, né? Então, cada cura que Cristo realizou, ela foi um resultado da sua perfeição, do seu poder pleno, né? E, novamente, nesse momento, nós podemos dizer que também foi uma cura imediata, né? Ela não é uma cura como nós vemos feitos por mãos de homens, né? Sem longos processos de preparação antes de uma intervenção, sem processos de recuperação, sem eventuais falhas ou imperfeições que eventualmente podem ficar porque são feitas por mãos de homens, né? Então aqui não. Então aqui Cristo novamente mostra que sua cura foi perfeita. E no último verso, ali no versículo 26, diz assim: E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Então aqui também existem algumas interpretações, né? Aqui a mesma recomendação que Cristo dá de não entrar na aldeia, né? Foi a mesma dada lá ao surdo e gago, lá no Marcos 7,36, quando ele disse que lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Então, Cristo não queria ser lembrado ou reconhecido apenas como um homem que curava pessoas, né? Seu propósito maior e final era a própria cruz e ressurreição, né? E isso sim era o mais importante. E talvez indo uma mensagem um pouco mais pesada do que isso, era uma forma de julgamento também para aquele povo ali de Betsaida, né? Jesus fez muitos milagres né, em Betsaida, na região de Betsaida. Muitos não creram na palavra ministrada por Cristo, né? Mesmo com os milagres que ele realizou, que chegaram até os ouvidos das pessoas ali em Betsaida. Então, mesmo assim, essas pessoas elas não se converteram, né? Como diz ali em Mateus 11, de 20 a 22, né? Diz assim:
Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que vós se fizeram, há muito elas teriam sido arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ou seja, Betsaida conhecia todo o ministério de Cristo, novamente os milagres, de novo, era a terra dos próprios apóstolos Pedro, Tiago, Pedro, André e Filipe, mas mesmo assim eles não creram. Então, essa instrução de Cristo, para que aquele homem não voltasse para a aldeia e não comunicasse esse milagre àquele povo, era uma forma de julgamento, de como se Cristo dissesse, como se Cristo não desse uma última oportunidade para aquelas pessoas se arrependerem de toda a sua palavra ministrada, pregada. Então, isso já era uma prévia. Então, essa era a intenção. Então, que nós também possamos, né, cuidar dessa mesma forma, de mesmo conhecendo a palavra de Cristo, não nos desviarmos, não nos afastarmos, né, lembrando também sempre do dia do juízo final, e para que nós também conheçamos de fato, né, consigamos aplicar isso nas nossas vidas, sempre que nós estivermos próximo de Cristo também. Então, acho que basicamente era isso que para comentar desse texto.